Assim foi. Aí. Tem ninguém ao vivo até agora. Não tem ninguém ao vivo até agora. Pega meu celular. Chegou a tia Leite. Eu já tô aparecendo aqui hoje. Já. Tia Leite, Ingrid, Boa noite, paz. Ei, Jaqueline Santana, Indy, Tainara, Ariadne, Iraneide, Vivian, ô Glória, Janete, minha irmã, glória a Deus. Vive Amorim, paz meu povo, paz mulher de Deus, Ariadne, a paz, Ariadne. Eita, Jaque Moreira, Jadean, ô Glória, Gleidson Leite. E aí, diácono, como foi a entrega aí da lembrança da Páscoa para os vizinhos da igreja? Na bênção, né? Muito bom. Algumas pessoas estão paradas, mas nós estamos nos movimentando, não é? Vamos, meu povo, vai dando toque aí pro pessoal para ir entrando. Muito bom, amém, Gleidson. Glória a Deus. Não vejo a hora também, a gente está nessa ativa. Já tem pessoas que já sinalizaram acerca. Eu e Paulo Ricardo, glória a Deus, Paulo Ricardo. Onde quase eu pego Paulo Ricardo, né? Mas glória a Deus que o espírito de mansidão me segurou. Sandiel, beijo, Sandiel. E já tem pessoas sinalizando acerca das arrecadações de alimentos, né? E amanhã nós estamos fazendo aí, passando na casa de algumas pessoas, para a paz do Senhor, Jaque Loura, para estar arrecadando e vamos estar formando cestas para abençoar o povo. Amém? Abraço, Sandiel, Deus te abençoe. Maria também já é ligadinha, glória a Deus. Cadê Paulo Ricardo? Cadê Júnior, Carol? Cadê Mari Franklin? Amém? Vamos ver Creuza. Creuza, entra aí também, baixa aí um Instagram aí no seu celular. Você é com sua pastora que não sabe mexer em nada, mas pede aí pra Alisson baixar esse Instagram aí pra você. Amém? Indy, Jesus te abençoe. E nós vamos começar o louvor. E eu quero ler esse versículo aqui que é pertinente para hoje, João 3,16, que vai dizer, todo mundo sabe esse versículo, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastora Judite, glória a Deus, beijo minha amiga, Jesus te abençoe, aleluia. E nós vamos começar orando ao Senhor e louvando essa canção. Essa canção falou muito ao coração de muitas pessoas, ministrou a vida de muitas pessoas. O pastor Antônio Cirilo, um adorador do Senhor. E nós abrimos essa live adorando o Senhor em oração, declarando que Ele é Deus, agradecendo a Ele pela ressurreição do seu Filho amado Jesus. Porque se Jesus não tivesse morrido e nem ressuscitado, nós hoje não estaríamos aqui. Coisas poderosas não aconteceriam na nossa vida. Pastor Movan, abraço meu amigo. E nós louvamos ao Senhor porque grandes coisas Ele fez, e a maior de todas elas foi o poder de nos tornarmos
filhos através de Cristo Jesus, da ressurreição. O castigo que era para nós estava sobre Jesus. Ele morreu, ressuscitou para que nós recebêssemos a vida eterna. E nessa noite nós queremos declarar com o nosso louvor, nossa adoração, a gratidão pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus. E Deus estava ministrando no meu coração esses dias. Nós estamos chorando pelas pessoas que estão sofrendo com essa peste. Deus ministrou no meu coração e disse: filha, você já imaginou o que o meu filho sofreu naquela cruz, a morte de cruz, e que poucos choraram por eles? E eu disse: verdade, Senhor. E eu quero chorar nesta hora pela morte e pela ressurreição. O choro de alegria porque Ele ressuscitou, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E nós queremos dizer: Senhor, as nossas lágrimas são lágrimas de gratidão, Senhor, pela Tua morte, pelo pecado que o Senhor levou, que era meu. E o Senhor levou sobre si, morreu para que eu recebesse perdão, para que eu fosse chamada de filha, para que você fosse chamada de filho. E nós te louvamos, Senhor, também pela Tua ressurreição, porque hoje o Senhor vive e reina e reinará para todo sempre. E nós te louvamos por isso, porque Tu és poderoso. Bendito é o Senhor. E que as nações se prostrem diante do Cordeiro Santo. Aleluia! Poderoso Deus, louve na sua casa, engrandeça nessa noite o nome dEle, porque Ele vive. Poderoso Deus. Eu sei que o pastor Movão, o adorador, o levita, está louvando também agora, com Lívia, com seus filhos. Oh, te Amanda, Jesus te abençoe. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Deus, Tu és poderoso, Senhor, grande és Tu. Poderoso Deus, Alfa Kid, Jesus abençoe. Poderoso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Jesus, porque o Senhor ressuscitou. Ceia por Ti, nós ansiamos por Ti nessa noite. Nós ansiamos. Aleluia. Ó Deus, de majestade, honra e poder, qual glorioso Pode aumentar essa oração. Eu acho que essa oração foi feita pela mãe de Ana Paula Valadão, e é uma das orações mais lindas que eu já vi, tão espontânea e tão poderosa. Aleluia. Toda a criação, por toda a eternidade, canta os seus louvores. Quem somos nós para que nos ame tanto assim? É verdade, Senhor, quem somos nós? Aleluia. Temos sentido o temor do Senhor. Temos sentido, temos. Ou por um beijinho. Ansiamos por um abraço do Senhor nessa noite, ó Deus. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Nos acheguemos em mais a Ti, ó Deus. Cantemos e declaremos de Teu amor, ó Deus. Declaremos que toda honra, toda glória é Tua, pertence ao Senhor. Aleluia, que todas as nações se prostrem diante do Senhor nesta noite. Oh, oh, aleluia. No trono, Tu estás assentado no trono de glória, e ao poder. Seja
acabou de ver, o ato de cruz, que nessa noite eu e você também, se ainda nós não cravamos na cruz muitas coisas das nossas vidas, ou se já cravamos, que nós possamos nessa noite ressuscitarmos com Cristo de modo diferente, vivendo diferente. Aleluia. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Eles tanto amor, tudo suportou. Ele suportou. Pegou Biel. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, que foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados suspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e o povo dizia: crucifica Jesus, baixa aqui um pouquinho, solta Barrabás, que lhes dê o seu perdão. Mas ele dizia: ó Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. E ele suportou por mim, suportou por você. Ele carregou a minha cruz, ele carregou a sua cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos. Vê nosso mestre, o mestre a chorar, que foi por você que ele mostrou. Ele tudo por mim suportou. Senhor, nós queremos abrir esse culto, Senhor, declarando, Senhor, a nossa gratidão, dizendo que te amamos, dizendo que se não fosse o Senhor, nós não teríamos alcançado o dom da vida. Queremos nessa noite que o teu Espírito entre nos nossos lares, trazendo quebrantamento, trazendo um culto racional, um culto lógico, onde nós entendamos, onde nós compreendamos, e desça ao nosso coração e saia através dos nossos lábios a compreensão da morte de cruz, a compreensão da ressurreição de Cristo, e que o nosso coração se enche e a nossa boca diga: ele vive e ele viverá eternamente, não só para as nações, mas dentro de mim, que sou templo do Espírito Santo dele. Que nessa noite o Espírito de Deus encontre guarida no seu coração, encontre liberdade na sua casa, e que nessa noite você possa se dobrar diante dele e possa declarar que ele vive e ele viverá de eternidade a eternidade. Ele é o dono da sua vida. Nós louvamos e engrandecemos o nome do Deus Todo-Poderoso para todos sempre. E você, bem alto, diga aí na sua casa: glória a Deus. Aleluia. Lavínia, a família de César entrando, glória a Deus. E o pastor Rubem vai agora estar pregando, falando com a palavra poderosa ao teu coração. Amém? Beijo, aleluia, Zinde. Esse poderoso Deus está aqui na metade. Glória a Deus. Aleluia. É muito bom estar nesse momento aqui, até porque é uma expectativa muito grande, né?
Nas quintas-feiras a gente já fica já preparando. E eu adiantei aqui, não esperei a diretora de TV, e eu coloquei no meu Instagram, ao invés de colocar no Instagram da igreja. Vai avisando ao pessoal aí, porque coloquei no meu, no afã de estar logo aí com vocês. O dedo foi, e a gente sabe, né? As crianças mexem nisso melhor do que a gente. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem sido misericordioso conosco. E essas lives têm me deixado muito feliz, porque é um momento de encontro, hein? A gente não pode se abraçar, a gente não pode, mas pode mandar uns vídeos, né? Pode mandar uns vídeos como aquele daquela criança, né? Cantando aquela música, depois daquelas duas senhoras, falando da saudade, falando da vontade e o desejo de estar perto de cada um de vocês. E que o Senhor nos abençoe ricamente nesse momento. E eu queria convidar você, né, a abrir a tua Bíblia em Juízes. Mas antes eu queria, né, saudar a todos com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Amém? Juízes capítulo 6. Nós hoje vamos falar a respeito de chamado. Talvez você esteja olhando para chamado. Eu tenho dito sempre e continuo afirmando, né? Eu acho que Deus não chama ninguém sem uma missão. E se você tem uma missão, você tem um chamado. A grande comissão é para todos, né? Então você já entra no Senhor com um chamado, já entra no Senhor com uma missão. Ele diz: por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Mas existem também os chamados específicos. Deus tem projetos aqui na terra e Ele chama as pessoas específicas para projetos específicos. E quem sabe você é uma pessoa cheia de talentos e que Deus está querendo usar, e muitas vezes por algum motivo, temores, ou porque ainda não se descobriu, está impedindo, né, do Senhor avançar na tua vida, né, com os projetos que Ele tem. E esse texto de Juízes fala de um chamado muito grande, que é o chamado de Gideão. E ele marcou muito, muito a minha vida a partir do momento em que nós começamos a gerar no coração, né, o desejo do nascimento, né, de Monte Sinai. E eu queria dividir com você algo que o Senhor tem ministrado no meu coração desses dias, e queria convidar você a abrir em Juízes 6. Nós vamos ler o versículo 1 e depois nós vamos ler no capítulo 7 o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. É forte, né? O próprio Deus entregou o seu povo para ser cativo. Vamos lá. E no capítulo 7, no versículo 16, diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Aleluia. Queridos, nós iniciamos a leitura do texto lá em Juízes 6, no versículo 1. E a gente percebe, né, Deus querendo disciplinar o seu povo porque estava andando nos caminhos maus. A Bíblia diz que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Estavam vivendo dissolutamente, estavam vivendo longe do Senhor.
E quando o Senhor toma uma atitude drástica dessa, é porque várias outras opções de trazer, né, a verdade, de fazer com que abra os olhos do seu povo, foram, feitas, mas o povo não abriu os olhos, o povo continuava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E aí é onde o Senhor entra. E aí eu queria fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje uma situação focando no Brasil. Claro que a situação ela é mundial, a humanidade inteira está passando por situações difíceis, mas eu queria que você focasse no Brasil e aí começasse a enxergar o Brasil, onde os conterrâneos, o próprio povo, e muitas vezes da mesma família, da mesma cidade, do mesmo estado, da mesma nação, estão se degladiando. Uns pendem para um lado, outros pendem para outro. Isso numa conotação de desculpas para dizer que um vai fazer melhor para agir em função de disseminar esta praga. Cada um quer a paternidade de algo, cada um quer a paternidade de alguma coisa que surgiu como ideia, e temos visto aí uma situação em que muitas vezes quem tem olhos espirituais fica naquela condição que o Senhor diz quando fala dos mornos, da pessoa morna, que ele quer vomitar, e dá náusea quando a gente percebe essa luta desenfreada, inclusive entre cristãos, inclusive entre os que conhecem esta verdade. Queridos, sabem quem eram os midianitas? O povo que Deus utilizou para escravizar o povo de Israel. Midian era um filho de Abraão, com Quetura, a mulher da velhice de Abraão. Era irmão de Isaac, por sua vez tio de Israel, tio de Abraão. E a Bíblia fala aqui na frente que os povos que escravizou Israel foi Midian, os midianitas, e também os amalequitas. E Amaleque, neto de Esaú. Esaú, irmão de Israel, irmão de Jacó. Tudo em casa, tudo descendência direta de Abraão. E aí a gente começa a enxergar essa guerra desenfreada entre os patrícios, entre os conterrâneos, entre os parentes, e ver que isso já vem de séculos e séculos. Porque o coração do homem é como a Bíblia diz, é mau. E nós muitas vezes temos, nos envolvido em questões dessas, achando que está defendendo alguém ou fazendo um bem para outro, mas na verdade estamos vivendo em guerra, fazendo contra a vontade do Senhor. E a gente, olhando por esse prisma, vê que eles também não estavam só. Quando a gente vê em Neemias é alertado sobre a situação que Jerusalém estava vivendo, o povo de Deus estava sofrido, eles estavam escravizados lá na Babilônia, e de repente chega a notícia, ele pede para que seja liberado para reconstruir os muros, e ele vem, vai para reconstruir aqueles muros, chega lá, acha pessoas externas querendo impedir que esses muros fossem erguidos, a exemplo de Tobias, Sambalá e também Gesem. Mas não era só os inimigos externos. Depois, com o tempo, nós fomos perceber que entre o povo do arraial, dentro dos muros que estavam sendo erigidos, dentro dos muros de Jerusalém, estava havendo conflitos e confusões. E aí,
o que nós queremos atentar para você agora, sobre essas duas situações que falamos, é que Deus levantou um líder em cada um desses para que mudasse a situação. Deus aqui com os midianitas levantou Gideão. Lá, quando estava construindo os muros, levantou Neemias, porque ele abriu os olhos, mesmo ele sendo líder, ele iniciou tudo aquilo, ele abriu os olhos, viu, percebeu, na condição de líder, de que as pessoas estavam se degradando entre si, estavam se fragilizando, então seria presa fácil para que os externos viessem e dominassem-os. E aí onde nós vamos chegar lá, no capítulo 7, no versículo 16, quando a gente vê ali, dizendo assim, olha, então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas neles. Armas poderosíssimas para quem é espiritual. Mas para quem não é espiritual, isso aqui não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E como nós estamos falando aqui sobre líder, e nós iniciamos dizendo que Deus levantou Gideão para livrar aquele povo que estava sendo subjugado dos povos midianitas, amalequitas, e diz ainda que outros povos do Oriente estavam vindo ali e usufruindo das suas plantações, estavam fazendo-os presos. E o Senhor levanta este líder para resolver essa questão. Queridos, este homem, ele estava lá atrás no H. Ele estava preparando, né, e guardando a comida do seu povo, da sua família. Ele estava numa situação como aquele povo lá, né, quando Davi foi à caverna de Adulão, e aquele povo que os acompanhou, que eram só endividados, amargurados, aquele povo que a sociedade não queria nem. Gideão estava assim, completamente amargurado, completamente desacreditado. Esse que seria o maior juiz que a Bíblia faz referência, estava amargurado. E aí, queridos, este homem foi chamado para esse fim, para libertar o povo. Quem sabe você que está aí, nesta condição, até prostrado diante da situação que a humanidade está vivendo, a nossa nação está vivendo, ou quem sabe na sua caminhada ainda de dúvidas e incertezas, com desejo de fazer, né, algum projeto que Deus colocar em seu coração, mas as dúvidas e incertezas te impedem de avançar. Quem sabe você está aí paralisado porque acha que Deus não tem nada contigo, ou você não tem condição ou capacidade. Gideão estava pior, quem sabe, do que você. E o Senhor levantou este homem. É muito interessante, quando você está longe do Senhor, a tua posição é de prostrado diante de coisas, de situações, de amargura, de medo, temores. Mas quando você se aproxima do Senhor, muda tudo, completamente a situação. E aquele homem, sendo levantado pelo Senhor, faz os questionamentos dele, que é normal. Também você, no seu momento, pode fazer seus questionamentos ao Senhor, que o Senhor vai te responder como respondeu para ele. E ele, para saber se verdadeiramente era Deus que estava falando com ele, ele fez algumas provas para com Deus, e Deus imediatamente o atendeu. A exemplo do novelo molhado, do novelo seco, né? Nós vimos isso. É só você ler esse texto e você vai perceber quanto é que ele fez provas. Questionou inclusive, mas Senhor, se Tu és Deus e cuida de nós, porque nós estamos dessa forma, se os nossos pais nos falaram completamente diferente do que Tu és.
E aí, queridos, é o que muitas vezes tem nos paralisado e nós, continuamente com os olhos fechados, demoramos de produzir aquilo que o Senhor levantou para você e para mim. É muito difícil, num momento como esse, você se enxergar como um libertador, porque os teus olhos estão fitos nos teus medos, nos teus temores. Os teus olhos estão fitos na tua pequenez. Foi assim com todos que Deus chamou. Foi assim com todos que o Senhor levantou. E eu queria dizer para você o seguinte: nós vamos saber os frutos nascido de um líder, se ele verdadeiramente acatou aquilo que o Senhor ministrara ao seu coração para fazer, quando os frutos começam a aparecer. Primeira coisa, Gideão, ele sai naquela condição de prostrado. Ninguém seguiria um líder como ele, na posição de baixa estima que ele estava. Ninguém. E imediatamente ele conseguiu 32 mil homens. E Deus vai provando. Não te preocupas, se Ele te chama, Ele vai te provar. Ele vai te colocar na condição para te colocar na linha de frente, de preparado. Com Gideão foi assim. E aí 32 mil, mas aqui Deus viu que aqueles 32 mil homens não dava condição deles avançarem contra os midianitas, que tinham um exército poderoso de mais de 135 mil homens. Então o Senhor não prova só o líder, prova também os seus liderados. Deus provou Gideão, através daquilo solicitado por ele, também provou tanto Gideão quanto os liderados. E aí disse: os covardes vieram para casa e 22 mil foram. Então ficaram 10 mil que não eram covardes. Esses homens foram provados a sua coragem, porque o propósito de Deus era avançar e necessitava desse item tão importante numa guerra, que é coragem. Mas não é só isso que precisa para que Deus coloque alguém que chamou para o projeto na posição que Ele quer. Existem outros itens em que o Senhor vem nos provando, vem nos testando. E aí o Senhor chama Gideão e diz: olha, desce com eles lá no rio, e quando beberem água, os que beberem lá como cachorros, lambendo a água, manda embora, eles são desatentos. Mas os que beberem, pegando aí, olhando para o lado, bebendo com as mãos, separa, e aos demais manda embora, porque para vencer esse exército, os covardes só vão atrapalhar, os desatentos também não vão avançar. Preciso de homens corajosos e atenciosos, que estejam atentos. Deus prova e só vai liberar a arma na hora certa. Depois desse povo provado, meu querido, minha querida, Deus vem e entrega aquelas armas, porque se entregasse um cântaro, uma tocha e um chofar na mão daqueles 32 mil homens, eles não saberiam o que fazer com aquilo. Seriam pior, porque o medo deles aumentaria. Talvez eles estivessem seguindo Gideão, porque estavam imaginando que viria sobre ele uma grande arma que o Senhor tivesse preparado para eles. É natural. Quem é que vai para a guerra sem arma? Teria que ter armas. O general que regimentou aquele exército teria que ter, um vasto depósito de armas. Mas as armas que o Senhor entregou foram aquelas. E pense, Paulo diz aos Coríntios que as armas das nossas milícias não são carnais. As armas das nossas lutas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir sofismas. As armas do Senhor, elas não são carnais.
elas são espirituais. É isso que o Senhor está querendo fazer você enxergar. Não é o teu muito gritar, não é a tua posição, não é a tua condição atlética que vai te fazer correr muito. Não é a tua condição de jovem que vai te fazer voar como as águias. Não! As armas do Senhor vêm na medida certa. Vem na medida certa. E é interessante que quando eu estava vivendo um momento muito difícil, né, na minha vida, eu teria que tomar uma decisão muito séria, talvez a decisão mais séria da minha vida depois de aceitar Jesus. E eu fiquei 7 dias de jejum ali só com água, sem comer nada, e orando ao Senhor, não saía para lugar nenhum, trancado, e ali orava ao Senhor, pedindo a Ele a direção, a orientação. E aí o Senhor me leva para esse texto. Eu digo: mas Senhor, o que é que tem nesse texto aí para tu me falar? Não vejo nada. O problema é quando nós olhamos para a letra e não o que tem por trás da letra, não a revelação. Olhamos para o texto e não para a revelação do texto. Aí o Senhor vai e me faz ir lá em Ezequiel 18, quando ele leva Jeremias e mostra a Jeremias, o oleiro lá na roda fazendo um vaso, e ele mostrando a Jeremias: olha, Jeremias, você que é meu povo, faz como aquele vaso. O oleiro está fazendo com o vaso. O vaso não tem para onde sair. Ele que dá as coordenadas para o vaso. Mas só que o Senhor me levou antes. Ele me levou na preparação da argila, na preparação do barro, onde pegou a terra e a água. Nós somos pó, nós somos terra. Junta-se com o Espírito Santo. Isso é o Senhor ministrando no meu coração. Eu queria que você também fosse ministrado da mesma forma que eu fui. E juntou a água com a terra e fez aquele barro. E para fazer aquele barro ele teria que pisar. E o oleiro pisa naquele barro para dar sustância, né? Sustentação. E ali às vezes joga o suor, às vezes sua o nariz, cospe lá e joga. É a nossa caminhada de perseguição das pessoas lançando coisas sobre nós, as pessoas fazendo e acontecendo contra as nossas vidas. O vaso tem que ser preparado. Muitas vezes a perseguição é instrumento de preparação para você que o Deus poderoso tem um chamado. Querido, a caminhada para o chamado, aquele que é chamado para uma missão específica, ela é árdua. Mas também o Senhor não coloca ninguém fria. Ele não vai te colocar se ele não viver, ele é soberano, se você não tem condição de suportar aquilo. E aí pronto, o Senhor vai, e aí eu leva aquele barro, e quando o oleiro com barro, às vezes o barro cai, esbucha no chão, e bota na roda, e começa a rodar. A roda é assim, tem uma roda embaixo, outra roda em cima, com o pé ele vai rodando, e ali aquela roda vai girando, e o oleiro vai preparando o barro, o vaso, e sai lindo, maravilhoso. Mas às vezes a sua mão toca numa pedra, e aquela pedra não pode ficar, porque ela pode ser um instrumento para trazer rachadura àquele vaso. E aquele vaso precisa estar inteiro, forte, firme, para reter o que o Senhor tem para derramar sobre a vida daquele que Ele tem chamado. E aí tem que lançar o barro novamente no chão, para pegar um barro sem pedrinhas. E aí forma aquele lindo e maravilhoso vaso que é você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O oleiro apronta o vaso, mas muitas vezes o vaso está lá todo bonito, mas ainda precisa de algo mais. Porque aquele vaso, para ele ser forte, ele aguentar muito tempo, né, na sua utilização, na sua utilidade, ele vai precisar ir para o fogo. Ei!
Isaías diz em Isaías 43, quando passares pela água, não se afundará, pelos rios não submergirá, pelo fogo não te queimarás. O vaso tem que ir para o fogo, para que seja um vaso de sustentação, um vaso forte, um vaso que vai reter a tocha, que é o outro elemento que o Senhor entregou na mão daqueles que Ele chamou, daqueles 300. Por isso fique atento com as armas que o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Muitas vezes você está dispensando porque acha que não tem poder naquela arma, mas se você for analisar segundo a revelação da palavra, você vai ver o poder que é a arma espiritual. E a tocha, ele me reporta a Joel 2:28. Joel 2:28. E acontecerá que derramarei sobre o meu povo o meu espírito. Se cumpriu isso no Pentecostes, mas veio além fronteira. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, essa tocha teria que descer num vaso de honra, para que você saia profetizando, para que você saia tendo visões, fazendo o chamado do Senhor. Tem que estar preparado o vaso. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Lembro quando estávamos fazendo uma vigília há muito tempo atrás, quando nascia Monte Sinai. Eu vi o povo lá, correndo para um lado, para o outro, dando aviãozinho, glorificando, exaltando e tal. E um dos profetas que estava lá, uma das profetas, trazendo revelação, trazendo profecia, fazendo e acontecendo. Quando eu saio lá fora, ela está esculhambando a mãe, quase que batendo na mãe. Como é que um profeta, um homem e uma mulher que fala com o Senhor, não honra o pai, não honra a mãe? É um vaso sem preparação. Talvez o que pode ser nessas questões aí de fazer milagre, operar milagres, como Janes e Jambres, os magos lá de Faraó, quem lembra? Moisés ia fazendo, eles fazendo atrás, repetindo os mesmos milagres. Então, meu querido, você precisa ser um vaso de honra. E para isso acontecer, você precisa passar por esta caminhada. O que é que Paulo diz lá em Romanos? Que não devemos nos gloriar só na glória do Senhor, mas também na tribulação. Porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência a esperança. É essa caminhada, é a mesma caminhada aqui que esse povo do exército de Gideão passaram, para que eles pudessem receber estas armas que aos olhos dos homens não valiam nada, mas que aos olhos de Deus eram poderosas para destruir qualquer exército que viesse. E é esta arma que o Senhor está querendo colocar nas suas mãos. Falamos de dois elementos: o vaso, falamos da preparação do vaso, falamos da tocha, que é o Espírito Santo enchendo o vaso, e agora o shofar. E agora, pastor? E agora, Rubão? E o shofar? E cada um desses itens eu reclamando ao Senhor: Senhor, mostra-me, Senhor, ainda não está completo, eu preciso saber. E aí o Senhor me leva para Ezequiel 3,17. Queridos, tudo isso o Senhor trabalhou na minha vida, me preparando. E quando eu estou murmurando, aí o Senhor me faz lembrar: eu não te enganei.
E ele me faz lembrar também de Jeremias ali gritando: ah, Senhor, tu me enganastes, olha aí, tem me perseguido, o povo tem me perseguido, tem tentado me matar, o povo tem me jogado em cisterna, o povo tem feito isso, o povo tem feito aquilo, mas o Senhor, ele talvez esperando ali uma massagem no ego. E aí Deus vem: ô Jeremias, epa, para de mimimi. Unção de coitadinho não vem de mim, não vem do meu altar. Unção do coitadinho vem do altar do nosso inimigo. Se estás andando com homens, está desta forma. Imagina quando começar a correr com os cavalos. Jeremias, acorda, eu tenho algo grande para entregar nas tuas mãos, Jeremias. Não pode ser qualquer preparação. Quem conhece o BOP lá no Rio de Janeiro? A maior polícia talvez do mundo. Entra lá naqueles lugares mais tenebrosos, perigosos do Rio de Janeiro. Todo mundo quer fazer parte do BOP, mas para passar no teste, para alcançar aquilo ali, meu amigo, tem pessoas que dão até a vida, morrem na caminhada, desistem por não aguentar, mas todo mundo está querendo. Porque só pode ir depois de preparado, só pode encarar as realidades que tem lá pela frente depois de passar pelas provas e verem que verdadeiramente estão preparados. Foi isso que aconteceu com o exército de 300 homens de Gideão. E é isso que vai acontecer com você. Então deixa Deus agir na tua vida. E o chofar? Aí chega lá em Ezequiel. Aí o Senhor chega para mim e brada: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre os filhos de Israel, sobre a casa de Israel. Isso Ezequiel falando, mas o meu coração dizia: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre Feira de Jesus, eu te dei por atalaia sobre o Tomba, sobre o Sítio Matias, sobre o Feira 7, eu te dei por atalaia sobre estes lugares. E se eu disser, parafraseando aqui a palavra do Senhor, e se eu te der a palavra para você levar para alguém que está vivendo dissolutamente, para o ímpio, que está indo para um caminho de morte, e tu não deres, tu não levares esta palavra, eu vou requerer de vós, eu vou requerer de você esta palavra. Mas se você não tem preparo, se você não passou por esta caminhada que o Senhor está dizendo que vai fazer com todos aqueles que Ele chama, você não teria coragem de encarar o coronavírus agora, porque tem muita gente necessitando de ouvir algo de você, tem muita gente necessitando de um colo, tem muita gente necessitando de uma palavra, porque as emoções estão abaladas. Mas se você levar esta palavra e mesmo assim ele não ouvir e morrer, aí eu não vou requerer de você. Não vou requerer de você. Então, o vaso, a tocha e o chofar. Você não será um grande atalaia do Senhor se você não for cheio do Espírito Santo. E você não se encherá do Espírito Santo se você tiver rachaduras. As raposinhas muitas vezes inibem o Espírito Santo de agir em nós. O nosso pecado de estimação muitas vezes nos impedem de avançar com o propósito de Deus. E esse é o momento de fazer reflexões. Esse é o momento de você aí na sua reclusão social, aí você começar a enxergar que há propósitos em tudo isso. Momento de você enxergar que você pode utilizar desse tempo com muita qualidade, até de preparação para o chamado que Deus tem para a tua vida. Você não foi chamado apenas para uma missão. Você foi chamado para algo específico. Você não foi chamado apenas para você seguir a grande comissão, participar da grande comissão. Não.
Isso só se você quiser. Tem vaga lá para a grande comissão, mas existe vaga para um projeto específico que Deus quer entregar nas tuas mãos. Ah, mas é muito duro, é muito difícil, né? Você tem que perseverar diante da crise financeira, você tem que perseverar diante da crise emocional, da crise familiar, você tem que perseverar diante de tanta falta, tanta situação difícil. Só gera experiência na perseverança. Se não vier as provas, não gera experiência, e você não vai ter que perseverar. Não vai ter que perseverar. Então, meu querido, minha querida, eu queria desafiar você nesses dias em que você está em casa a começar a orar ao Senhor com um sentimento de servo, com o sentimento de que você não é apenas chamado para uma simples missão, mas que você foi chamado para algo específico, para fazer na obra do Senhor, para fazer no reino de Deus. E deixar Deus comunicar diretamente ao teu coração. O que muitas vezes me segura e que às vezes dá vontade de desistir, o que muitas vezes me segura é esse versículo de apenas 3 itens que, se não for bem olhado, você não vai entender nada, que fala do vaso, da tocha e do chofar. Porque Deus me mostra que antes de entrar, Ele tinha me preparado para isso. Ele tinha dito que seria árduo, mas doeria mais se eu não seguisse conforme Ele determinou que seguíssemos. Porque se seguirmos segundo a trajetória do Senhor, vamos passar sim pelas lutas, mas vai doer menos. Vai doer menos. Porque muitas coisas doem porque a gente não quer largar o amor ao mundo. Muitas coisas doem porque a gente não quer renunciar coisas que a nossa alma almeja, nossa alma deseja. E é por isso que dói. E eu queria desafiar você a começar nesses dias a buscar no Senhor aquilo que Ele tem para você específico na condução do seu reino. Porque nós vamos cantar uma canção. Coloca uma canção, por favor, Ana, para a gente cantar, para a gente juntos, enquanto cantemos, enquanto cantamos, o Senhor vai nos ministrar agora. Qual é o teu chamado? Qual é o meu chamado? Eu sou pastor, mas pode ser que o Senhor tem algo específico para mim, onde eu possa produzir mais. Pedro foi chamado para ser apóstolo dos gentios, mas houve algumas limitações e ele não fez como estava no coração do Senhor. Pedro ainda estava com a lei no coração. Pedro ainda tinha família e não podia se distanciar tanto de Jerusalém como Paulo, quando levantou, fez. O que é que o Senhor tem para você? O que é que o Senhor tem para mim? Tem muita gente aí que está precisando de uma palavra tua. Tem muita gente aí que está precisando de uma direção, e que até um versículo poderia clarear a mente dessa pessoa. Pensa agora. Feche os teus olhos.
Eleva o teu pensamento ao Senhor e faz como fez Jeremias, faz como fez Gideão. Senhor, nós não estamos vivendo como disseram os nossos pais, porque tu nos desamparou, Senhor. Espere a justificativa do Senhor, espere a palavra do Senhor. Pode ter certeza que Ele vai te convencer, sim, porque Ele jamais erra. O errado sempre somos nós. Fica orando. Deus vai mostrar você. O Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. O vento sopra contra mim. Os problemas tentam me abater. Eu sou fiel. Tenho chamado. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esta palavra, queremos te agradecer pelo chamado, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é Deus e o Senhor nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe, para que desenvolvêssemos esse ministério tão lindo e o mais importante de todos os ministérios ou profissões ou funções, que é pregar o Evangelho. O Senhor nos deu como responsabilidade cuidar, porque Ele vive, cuidar de pessoas, do bem mais precioso do Senhor. Obrigada, Senhor, que cada pessoa que está ouvindo seja despertada para o chamado do Senhor, porque Ele vive. Nós vamos terminar lembrando da Páscoa, a passagem do povo saindo do Egito para a terra prometida. E o Senhor também caiu num tempo oportuno, a Páscoa. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas bíblico, literalmente bíblico. Em meio ao vírus, nós estamos no processo de transição, estamos saindo de um processo que estávamos, vamos entrar em outro processo. Então essa passagem que traz maturidade, que traz intimidade, que traz comunhão e que traz a lembrança da ressurreição de Cristo. Então daqui a alguns dias você não será mais o mesmo, eu não serei mais a mesma. Nós estaremos mais alinhados com a vontade de Deus. Alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, no seminário profético lá na igreja do pastor Godin, Deus falou, a palavra rema foi alinhamento. E Deus está nos alinhando agora, nessa passagem. Que você desfrute essa Páscoa, celebrando a vida, celebrando o poder da vida através de Jesus. Morna